Deixa eu deixar de historinha aqui, né? E vamos para a nossa próxima conversa. Olha só, o Instituto Novos Paradigmas lançou nessa segunda-feira, agora dia 20, a página Cronologia do Desastre, um semestre da destruição presidida por Jair Bolsonaro. Trata-se de uma linha do tempo, vocês vão ver daqui a pouquinho, com cerca de 300 links. São vários links para notícias referentes a iniciativas do governo federal, do presidente, de seus aliados e as notícias das consequências dessas iniciativas. É uma linha que mostra, de fato, essa destruição cotidiana e deliberada no país. E eu converso agora sobre isso com a Sandra Bittencourt, que é jornalista do Instituto Novos Paradigmas. Olá, Sandra, tudo bem? Um prazer conversar com você. Olá, Thalita. Boa tarde a quem nos acompanha. É um prazer nosso. Eu agradeço muito pela oportunidade de divulgar esse trabalho que a gente está elaborando ainda. Sim, conta pra gente do que se trata, então. Daqui a pouco a gente vai colocar algumas imagens para o pessoal entender. É de fato essa cronologia, né? Os vários meses, são 6 meses, né? Começa ali em julho, se eu não me engano, e as notícias de fato, às vezes de falas de Bolsonaro e as ações, muitas vezes contraditórias, as consequências dessas ações praticadas pelo governo. Então, conta pra gente um pouquinho da montagem dessa estrutura. É que o nosso propósito, acho que está por aí. Pode elaborar essa linha, essa cronologia, né, mapear, inventariar essa cronologia dessa destruição meticulosa que a gente vem acompanhando. O propósito é informar o debate público, orientar, clarear um pouco as coisas, organizar, sistematizar, tendo em vista a profusão de acontecimentos e a profusão de versões. Então, fazer esse registro de memória e conseguir olhar em perspectiva, porque aí a destruição fica, inclusive, embora mais dramática, né, para a gente fica mais clara. O que a gente fez, então? Em meados de junho, a jornalista que está fazendo essa curadoria, a Patri News, ela começa, então, a guardar, observar esse conjunto de notícias, esse conjunto de pronunciamentos também. São mais de 2.000 notícias, portanto, a cronologia do desastre, ela é um resumo, porque ela reúne ali 300 links. O interessante é que a gente construiu categorias para facilitar, né, esse olhar por todo esse tempo aí de destruição. Então, a gente tem notícias que vão aparecer em editorias diferentes, né, nos jornais, nos veículos, de uma maneira geral. Ora, uma coisa aparece na política, ora a outra vai aparecer na economia, vai aparecer na editoria de geral, vai ao cotidiano, mas a gente buscou reunir, né, o que teve mais entradas, com maior incidência, e constituiu ali categorias disso. Então, tanto a busca pode ser mês a mês, né, quanto por essas categorias. Vai aparecer ali muitas notícias referentes, por exemplo, ao Bolsa Família, questões de privatização, saúde, enfim, categorias aí que vocês estão já vendo no vídeo. A gente procurou fazer um material bem igual, justamente para facilitar essa compreensão e essa localização, que realmente é muito grande, e a gente sabe que existe uma meticulosa organização para gerar o caos informacional, né? Para permitir, inclusive, a reposição de diferentes versões que são contraditórias, que são paradoxais, né? Que desmentem muitas vezes posicionamentos, ou discursos, né? A gente conseguir compreender a natureza dos discursos e, efetivamente, as ações que foram levadas a cabo. Por exemplo, a gente consegue observar que durante esse tempo, esse semestre, veja bem, é só um semestre, né, que a gente reuniu todo esse material, são editados mais de 1.200 atos infralegais, ou seja, são reformas institucionais, extinções, alterações, fusão de órgãos, desestatização, revisões de regra, flexibilização, que isso vai ter um impacto muito significativo, por exemplo, com relação a toda a área ambiental. Então, a gente faz esses cruzamentos, mostra, né, determinados discursos e, efetivamente, as medidas que foram tomadas e as consequências de desmanche de diferentes áreas. Infelizmente, não tinha área que seja coberta por toda essa série de ações e de discursos. Isso é interessante também no sentido
porque a gente consegue demonstrar, muitas vezes, quem ainda tem algum tipo de defesa ou que releva as condutas, né, de quem preside o país deste modo, diz que é meramente uma questão de retórica, que é uma inabilidade em se posicionar e que isso não se refletiria efetivamente, né, nas políticas e no que, enfim, na administração, na gestão do país. Mas o que a gente percebe, olhando essa linha do tempo, é que sim, tem uma repercussão muito grave, e não por acaso a gente colocou o nome de cronologia do desastre, né? Porque desenha, tipo, vamos desenhar o que está acontecendo, foi o que a gente fez. A gente está desenhando nessa linha de tempo, né? Tudo o que foi acontecendo, as medidas tomadas, os posicionamentos, né? E a violência empreendida. Às vezes a violência se vale de discursos, mas às vezes também, né, se vale de outros instrumentos. Então, esse foi o objetivo, né, reunir isso, organizar, sistematizar, para que a gente conseguisse ter essa visão mais concreta e bem orientada para conseguir fazer as disputas, fazer os debates e, de algum modo, combater toda a desinformação que é muito organizada, né, e manipulada, e que a gente julga, né, a entrevista anterior com muito interesse, e realmente a gente não pode ser otimista, né, para como essas forças, essas milícias digitais vão se comportar no ano que vem, sobretudo, né, num ano de disputa e num ano em que a população claramente está mostrando o quanto se dá conta, né, do tamanho do desastre. Então, essa é a nossa contribuição nesse sentido, desenhar um pouco essa linha trágica, né, do tempo aí desse governo que nos assola. Ô, Sandra, seu áudio deu algumas picotadas durante sua fala, mas deu para a gente compreender, tá bom? Só estou te avisando e avisando ao pessoal que nos acompanha, mas deu para entender direitinho. Teve só algumas picotadinhas. É interessante a gente lembrar, eu estava lembrando aqui enquanto você falava, que existia um tempo ali, talvez no começo de um mandato de Bolsonaro, que a gente analisava as falas, né, e tentava interpretar e o entendia, às vezes, como um fanfarrão, né, como alguém que está falando as coisas da boca para fora. E daí a gente foi compreendendo que não, se tratava de fato de uma estratégia, né, de uma estratégia de destruição do nosso país. A gente sempre lembra aqui, quando está conversando com os nossos comentaristas, de uma primeira fala, eu acho que, se eu não me engano, foi num jantar que Bolsonaro teve, que ele falou assim, não, a primeira a gente precisa destruir tudo, depois a gente pensa em construir, e é isso de fato que ele está fazendo, né, e eu acho que o site, a página, deixa isso tudo, como você disse, deixa tudo desenhadinho, essa destruição que foi sendo praticada, e são só 6 meses, e a gente vê o quanto destrutivo foram esses últimos 6 meses, se a gente for pegar esses 3 anos, então, de mandato, de gestão, puxa vida, quanta destruição que a gente tem assistido nesse nosso país. E você citou as redes sociais, né? A gente sabe que agora, em 2022, as redes são fundamentais, assim como foram em 2018. Vocês acreditam que, inclusive, esse material possa ser usado para, de fato, olha, vou explicar para um parente meu o que foram esses últimos 6 meses. Compartilhe o link, entendeu? Vamos usar essa página, vamos mostrar para as pessoas, vamos tentar usar esse material como, de fato, para que ele seja instrutivo para as pessoas, para que ele possa ser usado de maneira educacional. Você acredita que tem esse propósito também? Claramente, tem esse propósito também. Quando a gente diz que pretende informar, orientar o debate público, é esse debate público ampliado que as redes permitem, né? É desde o grupo da família, né, até outras instâncias, outras possibilidades de discussão. Porque como a gente vai fazer, né, diante dessa profusão inacreditável, né, que a gente tem, não só de posicionamentos, mas de atitudes e de medidas concretas, como a gente vai fazer para manter essa memória, para ir lá e acessar? Tem coisas que nós mesmos até esquecemos, né? Poxa, eu não lembrava mais que em algum momento ele tinha associado a vacina AIDS, agora que a gente está nessa discussão, né, da vacinação das crianças, da proteção, né, à vida das crianças. Então, ele tem esse sentido, sim, olha, tem aqui um material imediato, e tem várias entradas de busca, a gente pode tanto buscar pelas categorias, quanto buscar mês a mês, ou palavras gerais, lá na busca geral, que a gente vai acabar
também encontrando essas menções, e a gente fez alguns vídeos de divulgação também bem curtinhos, assim, de 15 segundos, que daí mostra a discrepância entre determinados discursos e a realidade brutal que a gente está. Então, tem um, assim, que para mim me marcou bastante, como um discurso do Bolsonaro, que ele diz, que é isso de taxar grandes fortunas, agora é crime ser rico no Brasil, e aí a gente está mostrando ali o valor recorde do preço do gás, né, que atingiu, e a volta dos acidentes e da impossibilidade das pessoas prepararem o seu... A gente tem que pensar que foram assim, mais de 2.400.000 que perderam o emprego, mais de 600 mil pessoas, né, 620 mil que perderam a vida. Então, quando a gente fica nesse registro de discutir, de um lado, o discurso, até assim, uma qualidade, uma virtude, né? O presidente é ele não tem papas na língua, ele é antissistêmico, ele não respeita, ele logo o que pensa, isso de um lado. De outro, quem às vezes defende diz, não, é que realmente ele é inábil para falar, ele não tem essa habilidade, mas esse não é o maior problema. Tirando isso, tirando o núcleo ideológico, e a rigor a gente vai vendo uma erosão brutal, né, dos direitos, e um desmonte e uma infiltração, né, de organizações muito perniciosas na estrutura do Estado. Eu que estudo um pouquinho, eu sou pesquisadora da área, comunicação política e comunicação pública, esse é um caso muito sui generis, né? Porque normalmente, quando, por exemplo, um candidato se coloca, ele tem que fazer um esforço para que o eleitorado acredite que ele vai cumprir o que ele está dizendo. No caso do Bolsonaro, o esforço foi tentar não acreditar que ele faria tudo aquilo, porque ele nunca acessou um outro discurso que não esse. O da destruição, o do preconceito, o da violência, o do ataque, né? Seja os oponentes políticos que precisavam ser exterminados, seja a minoria que ele parou, enfim. Então, houve um esforço estranho, né, de quem queria apoiá-lo, pensando assim, não, isso aí é porque ele fala desse jeito, mas ele não vai fazer isso. Né? Foi um movimento bastante contrário ao que normalmente se espera quando alguém está em disputa. A gente não pode acusá-lo de incoerência, ele tem sido coerente com toda a sua trajetória, né? E com todas as ações e todos os conluios, né, que ao longo da sua carreira política, embora ele se diga um outsider fora da política, foram característicos. Então, sim, a gente espera que isso ajude a gente continuar a alimentar agora. A gente vai fazer ações quinzenais e espera que seja um momento para ajudar a um debate racional, uma discutibilidade pública centrada na racionalidade, na verdade factual, nos registros. Eu acho que a gente tem a vida mais facilitada agora, porque as pessoas no seu cotidiano estão sentindo os reflexos de toda essa brutalidade, de toda essa destruição. Tá? É o pão na mesa que não está mais lá. Então, as pessoas padecem, sofrem essa dor e, portanto, né, os apelos serão distintos. Os argumentos utilizados precisam ser de outra ordem. Algumas fantasias, né, algumas questões morais que foram utilizadas, né, de maneira tão rasa e tão baixa, me parece que não terão lugar. Então, esse também é um compromisso nosso, um propósito de oferecer essa organização, essa sistematização em um único lugar, o que também nos facilita ver, né, observar o quanto foi feito de mal, o quanto foi feito de destruição. Ô Sandra, agora que você compartilhou com a gente, inclusive você é pesquisadora em comunicação política, acho que a gente pode te procurar no ano que vem para tentar entender o que vai ser esse 2022 em relação à comunicação de fato, né? Seja nas redes, seja em relação a campanhas políticas. Acho que a gente pode voltar a se encontrar em 2022, viu? Deixa eu dar o endereço para quem quiser acessar a cronologia do desastre. É o seguinte, pessoal, tá aqui na nossa tela.
novosparadigmas.com.br/cronologia. Tá aí para vocês aqui na tela, tá bom? É só acessar. É um site super simples, realmente, como a Sandra explicou, de mexer. Tem ali os tópicos, né, que você pode acessar. Então tem ali ambiente, bolsocrise, bolsocaro, bolsolucros, desinformação, poder, desmanche, saúde, privatização, Bolsa Família, segurança, resistência, educação e fome. As notícias relacionadas a todos esses temas em ordem cronológica, então, a partir de junho. Muito interessante, parabéns pelo trabalho, Sandra. E como eu disse, espero que a gente volte a se encontrar em 2022, viu? Uma boa virada de ano para você e até lá!